Eu quero te fazer uma pergunta e eu preciso que você seja honesto, não comigo, mas com você mesmo. Quem é você? Não o seu nome, não a sua profissão, não o que você faz para as pessoas acharem que você é. Quem você é de verdade, no silêncio, quando ninguém tá olhando, quando a máscara cai. Se você travou nessa pergunta, esse vídeo é para você, porque eu também travei por muito tempo. E foi só quando eu subi numa cruz na frente de mais de 2.000 pessoas que eu entendi o tamanho do problema. Existe uma crise silenciosa acontecendo com os homens da minha geração. Eu não tô falando de crise financeira, não tô falando de crise política, tô falando de uma crise muito mais profunda e muito mais perigosa. A crise de identidade masculina. Homens que acordam todo dia sem saber exatamente quem são, que fazem o que todo mundo espera deles, trabalham, pagam as contas, aparecem nos lugares certos, mas por dentro está vazio. Uma sensação constante de que tem algo errado, que falta alguma coisa, que você poderia ser mais, mas não sabe mais o que. E o pior, ninguém fala sobre isso. Porque homem não fala sobre isso. Homem resolve, homem age, homem segura, mas segurar um vazio que você nem conhece, nem consegue nomear. E cara, isso aí é pesado demais. Como que um homem chega nesse lugar? Não acontece de uma vez. É gradual, é silencioso. Começa na adolescência, quando você está formando quem você é e o mundo te bombardeia com versões do que você deveria ser. O forte, o bem-sucedido, o popular, o que não demonstra fraqueza. E você vai construindo uma versão de si mesmo baseando na que os outros esperam, na escola, na família, no grupo de amigos. Vai moldando sua personalidade de acordo com o ambiente. O que funciona para você ser aceito? Com o que evita o conflito? E um dia você acorda com 20, 25, 30 anos, percebe que não sabe mais distinguir o que você de verdade quer e o que você é. A máscara que você criou para sobreviver. Essa é a raiz do problema. Você não perdeu sua identidade uma vez. Você foi deixando ela de lado aos poucos. Um pedacinho aqui, outro ali, até não reconhecer mais o homem que olha para você no espelho. Mas como você sabe que está passando por isso? Porque a maioria dos homens não identifica. Eles sentem os sintomas, mas não conectam com a causa. Você sente um tédio profundo mesmo quando sua vida tá boa, quando tudo tá certo no papel, no emprego, no relacionamento, na saúde. Mais uma insatisfação que não passa. Você troca de objetivo constantemente. Começa projetos com energia total e abandona quando a empolgação passa. Não porque você é preguiçoso, mas porque nenhum objetivo está conectado com quem você realmente é. Você vive para fim de semana, férias ou qualquer outra coisa que tire você da rotina. Porque a rotina lembra que você está vivendo uma vida que não parece completamente sua. Você consome conteúdo infinito, séries, redes sociais, podcasts, não por prazer, mas para não ter que ficar em silêncio. Porque no silêncio aparecem as perguntas que você não quer responder. Você reconheceu alguma coisa aí? Eu reconheci em mim mesmo e foi desconfortável demais. Eu precisava interpretar Jesus Cristo e não era pela primeira vez. Eu já tinha feito mais 3 vezes antes dessa, mas dessa vez foi diferente porque eu decidi documentar. E documentar te obriga a ser honesto. E quando eu comecei a me preparar para esse papel, eu me deparei com uma pergunta que eu não esperava. Como que eu vou representar alguém que sabia exatamente quem era? E na verdade, quando eu mesmo nem eu sei quem sou. Jesus nunca vacilou na própria identidade. Cada decisão, cada palavra, cada gesto, tudo vinha de um lugar, de uma clareza total sobre quem ele era e para que ele tinha vindo. Não tinha performance, não tinha máscara, não tinha versão diferente para cada ambiente. Era só ele inteiro, em qualquer situação. E eu percebi que eu vivi o oposto disso. Uma versão no trabalho, outra na família, outra com os amigos, outro quando estava sozinho. Não que isso seja totalmente necessariamente errado. Todo mundo se adapta a contextos, mas quando você não tem um núcleo sólido por baixo de todas essas versões, você se perde. E eu estava perdido, mais do que eu admitia para mim mesmo. O que é identidade de verdade? Porque eu precisava entender isso antes de qualquer outra coisa. A gente usa muito essa palavra, identidade, mas raramente para pensar no que ela significa de verdade, no que ela exige, no que acontece quando você não tem uma. Identidade não é o que você faz, não é a sua profissão, seu cargo, seu salário, não é o carro que você dirige ou o bairro que você mora. Identidade não é o que os outros pensam de você, não é a sua reputação, a sua imagem nas redes sociais, o que a sua família fala quando você sai da sala. Identidade não é nem o que você sente, porque sentimentos mudam toda hora. Você pode sentir confiança de manhã e insegurança à noite. Você pode sentir propósito numa semana e na outra semana se sentir vazio. Identidade é o conjunto de valores, crenças, convicções que guiam
suas decisões quando ninguém está olhando. E é o que você escolhe quando a escolha é difícil. É o que você defende quando defender tem um custo. É o que permanece quando você tira tudo. O emprego, o dinheiro, o relacionamento, a reputação. E sobra só você com você mesmo. E é aí que a maioria dos homens trava. Quando você tira tudo isso, o que sobra? Para muitos homens, a resposta honesta é não sei. E essa é a crise. Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é falta de talento. É falta de saber quem você é quando nada externo está te definindo. A Bíblia fala sobre isso de uma forma que me marcou muito durante minha preparação na Semana Santa. Foi quando Jesus foi batizado. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer pregação, antes de qualquer coisa que ele fez publicamente. Deus falou lá do céu: "Este é o meu filho amado em que me comprazo." Identidade confirmada antes da performance. Você é amado antes de fazer qualquer coisa. Você tem valor antes de provar qualquer coisa. Mas a gente foi criado numa cultura que inverteu isso completamente. Que diz: primeiro prove, depois você merece existir. E aí o homem passa a vida inteira tentando provar algo para alguém e nunca encontra o descanso de simplesmente saber quem ele realmente é. Essa inversão é a raiz de tudo. Enquanto você não resolve isso, nenhum objetivo, nenhum sucesso, nenhuma conquista vai preencher esse buraco, porque o buraco não é de realização, ele é de identidade. Durante a preparação para a Semana Santa, eu estudei muitos 40 dias de Jesus no deserto. E quanto mais eu estudava, mais eu entendia que o deserto não foi só um teste de resistência física, foi um espelho. No deserto, Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo, e as 3 tentações tinham algo em comum, que eu nunca tinha percebido antes. As 3 eram ataques diretos à identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é, se uma dúvida plantada sobre quem ele era. A segunda: se você é filho de Deus, joga-se daqui abaixo, os anjos vão te proteger. De novo, se você é, prove quem você é fazendo algo extraordinário. E a terceira: eu te dou todos os reinos do mundo se você me adorar. Uma troca, abandonar quem você é em troca de poder e reconhecimento. Cara, quando eu entendi isso, aquilo me virou por dentro. Todas as tentações que eu enfrento todos os dias são exatamente as mesmas, assim como você, com nomes diferentes, com roupas modernas, mas com a mesma estrutura. Prove que você vale alguma coisa. Faça algo impressionante para as pessoas te respeitarem. Troque quem você é pelo que o mundo te oferece. E nisso aí que Jesus resistiu às 3. Não com milagres, não com poder sobrenatural, com identidade, com clareza sobre quem ele era. Cada resposta que ele deu veio de um lugar de absoluta certeza sobre a própria identidade. Ele não precisava provar nada, ele já sabia quem era. E eu percebi que o deserto que Jesus viveu não é o mesmo deserto que todo homem precisa atravessar em algum momento da vida. Não necessariamente no meio do nada, sem comida por 40 dias, mas um período de confronto com as questões mais fundamentais do verdadeiro quem sou eu, o que eu realmente acredito, o que eu defendo quando a pressão aperta, o que fica quando tudo vai embora. Esses 50 dias de preparação foram o meu deserto particular. E o que eu descobri lá foi desconfortável, difícil e absolutamente necessário, porque do outro lado do deserto tem clareza, e clareza muda tudo. Então, como que você constrói identidade de verdade? Eu não tô aqui para te dar uma lista de 5 passos fáceis, até porque não existe isso, mas vou te falar o que funcionou para mim, o que eu aprendi nesses 50 dias, o que eu vi acontecer dentro de mim quando eu parei de fugir e comecei a encarar. Primeiro, você precisa de silêncio. Eu sei que isso parece simples demais, mas o silêncio é a coisa mais rara e mais temida pelo homem moderno, porque no silêncio aparecem as perguntas, e as perguntas são desconfortáveis. O celular existe para preencher esse silêncio. As redes sociais existem para preencher o silêncio. O entretenimento infinito existe para preencher o silêncio. Quando você continuar preenchendo, você nunca vai se encontrar. Durante a quaresma, eu me propus a ter períodos de silêncio real todos os dias, sem celular, sem música, sem distração, somente eu com os meus pensamentos. Nos primeiros dias foi quase insuportável. A mente não para, as preocupações vêm todas de uma vez, e aí a ansiedade aparece. Mas com o tempo, o silêncio começa a revelar coisas, começa a mostrar o que você realmente pensa, o que você realmente quer e o que você realmente teme. E aí você começa a se conhecer de verdade. E segundo, você precisa de convicções que custam algo. Identidade não se constrói na teoria, se constrói nas escolhas difíceis. Qualquer pessoa pode dizer que tem valores,
mas só você sabe se esses valores sobrevivem quando a conta a pagar aparece. Quando eu decidi documentar a preparação da Semana Santa, eu sabia que ia ser julgado, que ia ter gente criticando, questionando e duvidando. E eu precisei escolher se eu vivo o que eu acredito publicamente com todas as consequências ou fico na zona de conforto do anonimato. Essa escolha custou algo, e foi exatamente por custar algo que ela construiu algo em mim. E terceiro, você precisa de um fundamento que não muda. E é aqui onde a fé entra, não como religião, não como obrigação, mas como âncora, quando tudo ao redor é incerto. O emprego, o relacionamento, o futuro. Você precisa de algo que permaneça. Para mim, esse fundamento é Cristo. É a certeza de que existe um propósito maior, uma direção clara, uma identidade que não depende do que o mundo pensa de mim. E isso muda a forma como você enfrenta tudo, porque quando você sabe quem você é, você para de viver buscando aprovação, para de moldar a sua personalidade de acordo com o ambiente, para de trocar a essência por aceitação, e aí você começa a viver de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu quero falar uma coisa que pode parecer estranha à primeira vista. A crise de identidade que você está vivendo pode ser a melhor coisa que já te aconteceu. Não porque a dor é boa, não porque o vazio é agradável, não porque a confusão é confortável, mas porque a crise é um sinal. É o seu interior gritando que alguma coisa precisa mudar, que a vida que você está vivendo não é a vida que você foi feito para viver. E esse grito, por mais que desconfortável que seja, é um presente. Pensa comigo, um homem que nunca questiona quem é, que vive no piloto automático, que aceita tudo sem refletir, nunca para perguntar se está no caminho certo. Esse homem aí, ele nunca vai mudar, porque ele não sente que precisa. Mas o homem que sente o vazio, que sente a insatisfação, que sente que alguma coisa está errada mesmo quando tudo parece certo, esse homem tem uma chance real de transformação, porque ele está acordado. Durante os 50 dias de preparação para a Semana Santa, eu passei por momentos de desconforto imenso, dias que eu não queria treinar, semanas que a motivação foi embora e só sobrou teimosia, momentos que eu perguntei se estava fazendo a coisa certa, se o sacrifício valia, se eu era capaz de chegar onde precisava chegar. E foi exatamente nesses momentos que aconteceu o crescimento real. Não nos dias difíceis, mas sim nos dias fáceis. A crise de identidade funciona da mesma forma. É nos momentos que questionamento mais profundo que você tem a oportunidade de construir algo sólido, de parar de viver no raso e começar a construir raízes, de parar de ser o homem que o mundo moldou e começar a ser o homem que você foi criado para ser. E isso não acontece de uma vez, não é uma revelação instantânea, não é um momento de iluminação, é uma escolha que você faz todo dia, de ser honesto consigo mesmo, de encarar as perguntas difíceis, de construir convicções que custam algo, de viver alinhado com o que você realmente acredita, dia após dia, escolha após escolha, até que um dia você olha no espelho e reconhece o homem que está ali. Eu não tenho todas as respostas, quero ser claro sobre isso. Eu sou um cara de 24 anos do interior de Minas Gerais que está no meio dessa jornada assim como você. Não sou guru, não sou coach, não tenho uma fórmula pronta para te vender, mas eu tenho uma coisa que vale mais do que qualquer fórmula. Eu tenho a disposição de ser honesto sobre as minhas lutas, sobre os meus erros, sobre o que eu tô aprendendo no caminho. E eu acredito que a honestidade tem mais poder de transformação do que qualquer conteúdo polido e perfeito. Se esse vídeo te tocou de alguma coisa, te tocou de alguma forma, não ignore esse toque, porque esse desconforto que você está sentindo agora, essa sensação de que tem algo que precisa ser encarado, é o começo, é o primeiro passo de uma jornada que pode mudar completamente quem você é. Nos próximos vídeos a gente vai continuar aprofundando esses temas. Vamos falar sobre disciplina, não como conceito abstrato, mas como a prática concreta de quem transforma quem você é. Sobre fé, não como religião obrigatória, mas como fundamento de identidade que nenhuma circunstância pode tirar de você. Sobre propósito, não como palavra bonita, mas como direção real que orienta cada decisão do seu dia. Se você quer continuar nessa jornada junto comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se esse vídeo chegou em algum lugar dentro de você e me fale aqui nos comentários qual que é a parte que mais te tocou, o que você está enfrentando e o que você quer ver por aqui neste canal, porque esse canal é construído para você, não para um algoritmo, não para métrica, mas sim para você. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!